Nós estamos recebendo aqui no estúdio a capitão Carla Medeiros. Ela é coordenadora estadual do programa Rede Catarina de Proteção à Mulher e veio conversar sobre essas situações que muitas vezes nós presenciamos nas ruas e a gente tentou mostrar para vocês aí de casa a reação das pessoas, o comportamento, para trazer esse debate público, debate social e tentar gerar melhorias nesse sentido, né, para as pessoas se conscientizarem um pouco mais e até inspirar algumas políticas públicas também. Muito obrigada pela sua presença, capitão. Vamos trazer algumas coisas que a gente conseguiu através desse experimento. O que a gente observou é que muito mais mulheres partiram para ajudar, fosse gritando, tentando empurrar, tentando separar, muito mais do que homens. Isso é comum? Sim, é comum, né? É bem bacana realmente esse experimento que vocês fizeram, porque a gente pode perceber diversos tipos de reação, mas sempre na tentativa de ajudar a mulher, né, ali. Então, uma quis gritar, outra quis ir contra o agressor, né, e outra quis mais puxar a mulher. Então, a gente percebe que as mulheres, elas se sentem muito mais sensibilizadas, mesmo sem ter passado já por uma situação, mas só de se colocar no lugar do que aquela mulher está passando. Em primeiro lugar, numa situação dessas, o que a gente orienta? Primeiro, chamar a polícia. A gente vê que muitas pessoas passam ali e não fazem nada, né? Não tem reação nenhuma e seguem a vida como se aquilo fizesse parte Isso, ignoram e seguem em frente. Então, primeiro ponto, ligar 190. Por mais que a viatura ali era no centro, né? Então, a viatura geralmente está próximo, não vai demorar a chegar. Então, em primeiro lugar, liga 190, vai chegar a polícia militar para lidar com aquela situação de uma forma mais segura. A gente não aconselha de forma alguma você enfrentar o agressor. A gente até viu uma senhora que era bem mais baixinha que ele e tentou lá naquela situação, né, da emoção de ir lá. Então, jamais enfrentar o agressor. Como uma fez muito bem de gritar, né? Às vezes você grita, faz algo sem chegar próximo, mas que aquele agressor pode ficar intimidado e parar e ir embora, ou tentar agir com a mulher, né? Tentar puxar a mulher ali para uma loja, né? Chamar ela. E outras meninas fizeram isso também, acolheram ela, puxaram para dentro da loja para tentar inibir ele naquele momento, o agressor. Exatamente. Então, o primeiro ponto é chamar a polícia e, segundo, se tiver acontecendo uma situação que precise de uma ação imediata, não tentar enfrentar aquele agressor, porque a situação pode piorar e você também ser uma vítima, né? Ele pode, às vezes, estar armado, a gente não sabe a reação dele até com essa outra pessoa, essa terceira pessoa que vem para ajudar. Exato. A gente até notou em alguns comentários que nós acabamos não colocando aqui para vocês, de pessoas que acham isso normal. Eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora que estava lá ontem e ela me disse que ela acredita que algumas mulheres merecem apanhar, merecem agressão porque elas fizeram alguma coisa. Esse pensamento, ele ainda prejudica muito essa luta na violência contra a mulher, não é verdade, capitão? Prejudica demais. Então, é importante, isso é um pensamento muitas vezes geracional de uma cultura que vem aí há séculos, né? Que a gente tenta mudar isso hoje, né? A tentativa de mostrar que a mulher ela não merece passar por aquilo, que a violência, nada justifica a violência, né? E isso incute na própria mulher que sofre esse pensamento, não, eu mereci, eu fiz tal coisa, ele só me bateu porque eu fiz tal coisa. Então, quando se tende a normalizar a violência, aquela mulher ela não vai buscar ajuda, ela não vai fazer um boletim, ela às vezes nem se percebe, né, numa situação, por se normalizar. Então, ela tem uma tendência muito maior de ser vítima de um feminicídio. Como a gente pegou ali os dados do Anuário de Segurança Pública desse ano, 90% das mulheres que sofreram feminicídio, elas não tinham sequer um BO ou uma medida protetiva. Então, quando se normaliza, quando se fala que a mulher é culpada, ou acha que não vai dar em nada aquela situação, tudo isso prejudica e tende a fazer com que aquelas violências se perpetuem, né? A gente já vive numa sociedade que, enfim, é traçada aí por uma cultura patriarcal, enfim, que a gente tenta mudar a longo prazo, né, todo esse pensamento. Então, a gente precisa, né, falar que não vai dar em nada, que a mulher é culpada, isso é um desserviço para a própria mulher. Precisa ser a mudança desse mindset, desse pensamento retrógrado, né? Nós temos também alguns telões com os dados para mostrar para vocês aí de casa. Vamos começar com dados do Brasil, dados alarmantes e que precisam dessa atenção. Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, em 2024, 1.492 feminicídios foram registrados, um número que pode ser ainda maior. Desse montante, desse número, 80% dos casos são cometidos por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Já as agressões, como essas que a gente mostrou para vocês nesse experimento,
passam de 257 mil casos no Brasil só em 2024. Ou seja, essas agressões, se a gente não mudar esse pensamento e não fizer algo a respeito, elas podem continuar, inclusive, subindo com esses números. Com certeza, os números são, né, estarrecedores, ali a gente sempre vê todos os anos números que aumentam. Aqui em Santa Catarina, particularmente, nós tivemos uma baixa no número de feminicídios, mas são baixas muito... a gente percebe que não é uma baixa substancial, que realmente, de fato, reflete que estamos tendo muito sucesso, né, nas políticas públicas, e ainda temos muito trabalho a ser feito. Nesse caso desse experimento, a mulher ainda, pelo menos, teve essa questão de estar na rua, estar no centro, mas a maioria das mulheres não tem... Não está. A maioria das mulheres morre dentro de casa. Então, hoje, o ambiente mais perigoso para uma mulher estar é dentro de casa, infelizmente. E aí que torna todos esses crimes mais difíceis ainda de serem prevenidos. Porque os órgãos de segurança pública, né, a gente trabalha em conjunto, é toda uma rede de órgãos na tentativa de proteger a mulher, a gente precisa estar preparado para isso. Hoje as mulheres conseguem denunciar mais porque a gente consegue disponibilizar formas de denúncia. Hoje pode-se fazer um boletim online, pedir uma medida protetiva de forma online. Pânico. Vamos explicar para a mulherada aí, pessoal de casa, acompanhar, porque é um aplicativo no celular, até que a Capitão vai mostrar para a gente aqui agora. Vocês baixam o aplicativo da PMSC? Isso, é o PMSC Cidadão, o aplicativo. Ele está disponível para qualquer cidadão que queira acionar a Polícia Militar para algum tipo de ocorrência. E as mulheres que têm medida protetiva de urgência ativa, elas são acompanhadas pelo programa Rede Catarina. Então, após ela ter a medida, o programa entra para fiscalizar o cumprimento daquela medida. A gente tem uma certa taxa aí de descumprimento de medidas, né? Então, o programa entra, acompanha aquela mulher, fiscaliza a medida e disponibiliza o botão do pânico para ela. É muito fácil, gente. Eu tenho esse aplicativo também porque, como a Capitão estava falando, tem esse acompanhamento das mulheres que já têm a medida protetiva, mas qualquer mulher pode ter esse aplicativo. Qualquer mulher tem várias informações, né, para que a mulher tenha ciência. Não sei se eu consigo essa mostrar. Câmera aqui, ó. Tá naquela ali, ó, para a gente mostrar, para vocês baixarem esse aplicativo. Aqui o botão do pânico, eu aperto e aqui, ó, ele já começa uma contagem regressiva para chamar a viatura mais próxima. Eu vou cancelar, porque senão a viatura vem aqui até o SCC. Então, a mulher, às vezes, ela não tem condições de ligar para o 190 para pedir ajuda. Então, com um simples toque na tela do celular, ela consegue acionar a viatura mais próxima, entra de forma prioritária na Central Regional de Emergências. Então, a viatura chega. Nós tivemos casos, assim, de sucesso em que a gente conseguiu evitar realmente feminicídios, porque a Polícia Militar chega e realiza a prisão em flagrante, né? Casos assim, emblemáticos da mulher que já estava esfaqueada e estava prestes a entrar em óbito, a Polícia Militar consegue chegar e realizar a prisão. Essa denúncia, ela pode ser feita por um vizinho, por exemplo, ou precisa ser feita pela pessoa? Pode ser feita pelo vizinho. A gente recebe muitas denúncias de familiares, de vizinhos, porque... Como a gente estava conversando antes, a mulher, às vezes, ela tem muita dificuldade de ela mesma pedir ajuda. E medo, muitas vezes. Medo. Medo desse agressor. Medo, porque ela sofre muitas ameaças, né? Então, aquela máxima de, se tu me denunciar, eu vou te matar. Então, aquela mulher, ela morre de medo de morrer, né, se ela fizer a denúncia. Mas se ela não fizer, é mais provável que ela, de fato, vá ser a próxima vítima de um feminicídio. Então, realmente, a população, nesse caso, acaba ajudando. E uma forma de ajudar, nesse caso, né, o que você faria? Se você conhece uma vítima de violência doméstica, esteja próximo dela, aconselhe ela, fale, né, sobre tudo que ela tem à disposição. A gente tem a obrigação de conhecer. Por mais que a gente não seja vítima, a gente conhece alguém. E a gente vai poder dar uma palavra e ajudar de alguma forma. Inclusive, só para a gente finalizar rapidamente, o mote da campanha do Agosto Lilás de Florianópolis esse ano é a violência psicológica. E muitas mulheres não sabem que estão sofrendo esse tipo de violência. Já começa por aí. Né? A própria secretária Zena Becker, ontem na entrevista aqui ao vivo, ela disse normalmente os dados mostram aí de que se começa com a violência psicológica. Então, ele vai começando e aí a mulher já tem que saber identificar ou os familiares, as amigas, quem está por perto. Sim, a violência psicológica ela é a violência mais difícil de ser percebida, né? Então, muitas mulheres acreditam que a violência é apenas quando leva um soco, leva um tapa. Então, quando ela se percebe naquele relacionamento, a violência psicológica começa, às vezes, com o próprio isolamento dela dos familiares, com ameaças, com chantagens. E aquela mulher ela tem a autoestima tão diminuída pelo agressor que ela se vê numa dependência maior ainda de
continuar. Então, ela tem mais dificuldade de denunciar do que a própria violência física por isso. E a violência psicológica foi incluída no Código Penal apenas em 2021. Então, é algo extremamente recente e que, né, muitas não se percebem ainda, infelizmente. A gente vai finalizar essa entrevista com a capitão Carla, da Rede Catarina, com a imagem dessas mulheres, 6 vítimas de feminicídio em 7 dias que aconteceram, feminicídios que aconteceram aqui no nosso estado, aqui em Santa Catarina. Fica a nossa homenagem a elas, a essas mulheres que perderam a vida vítimas de feminicídio. A gente vai encerrar agora. Carla, muito obrigada, capitão Carla, pela sua participação aqui. A gente encerra, além de falar do botão do pânico, como é que quem está em casa pode acionar a polícia? 180? Existe o DISC 180, que é um número nacional para realizar qualquer tipo de denúncia, né, de violência doméstica. Em caso de emergência, 190 sempre. E também temos o DISC 181, que é o número da Polícia Civil. Tá certo. Muito obrigada, Carla, pela sua participação aqui com a gente. Capitão Carla, coordenadora da Rede Catarina. Um prazer e muito importante essa sua participação para a gente ajudar a salvar vidas aqui no nosso estado. Muito obrigada. Cleiton Ramos. Parabéns, Maria, equipe. O SCC-SBT se coloca à disposição dessas famílias e de você que é vítima de maus tratos também. Se a gente puder ajudar de alguma certa forma, a gente presta a nossa solidariedade de coração. Vamos agora falar de